principalmente quando mexe com um dos nossos, principalmente quando mexe com um do seu povo, da sua igreja, da sua casa. E as notícias ruins, quando elas vêm, te abalam, te deixam totalmente desestruturado, tira a sua força. Você muitas vezes se pergunta por quê. Neemias, ele passa por essa situação. Agora ele recebe a notícia em que o seu povo está desolado, em que o seu povo está desabrigado, em que a sua cidade, a sua terra está destruída. Neemias, ele toma uma atitude bem diferente de muitos de nós. Quando nós estamos muitas vezes em prova, pensamos em quê? Em murmurar, em reclamar, em falar: olha, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso, Senhor, tem acontecido na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? Mas Neemias, ele toma uma atitude totalmente diferente. Ele recebe a notícia, em vez de ele reclamar e falar: olha, está vendo a situação do povo? Parece que Deus não olha para nós. Mas a atitude que ele toma é grandiosa. Ele se prostra perante Deus, ele ora e jejua. Em suas orações, por alguns dias, ele começa a orar e jejuar, mesmo na situação difícil, mesmo seu coração quebrantado, ele ora e jejua. A situação dele é tão complicada, porque ele pensa nos um dos seus irmãos vieram trazer a notícia para ele, mas ele pensa nos seus demais irmãos, nos seus outros familiares. Muitas vezes a gente olha assim, na situação dele, olha assim e fala assim: olha, ele lembra de uma criança que ele viu ali crescer, que sabe que estava na sua terra, agora está desabrigado. E muitos ali estão espalhados por outros povos, porque foram levados cativos e muitos fugiram daquela situação. Mas Neemias, ele toma uma atitude, ele ora. No versículo 3 diz assim, na verdade no versículo 3 diz assim, olha a notícia que dão a ele. E disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria, desespero, desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. Essa é a situação que Neemias se encontra agora, em que ele vê o seu povo, mas ele toma uma atitude que nos chama a atenção, como assim eu estava falando. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. 2 pontos aqui me chamam a atenção. Ele jejuou e orou. Perante quem? Perante o vizinho? Perante aqueles que não poderiam te ajudar? Não, ele se prostrou diante de um Deus, e não é qualquer Deus, é o Deus dos céus, soberano, que está acima de todas as coisas. Quando ele fala Deus dos céus, ele está falando de um Deus que está acima de qualquer outro, acima do rei que era copeiro, acima daqueles que vieram lhe trazer a notícia, acima daqueles que vieram se levantar contra eles, acima de qualquer potestade demoníaca que pode se levantar contra você. Há um Deus todo-poderoso, há um Deus dos céus que olha e zela pela sua igreja. Agora Neemias está nessa situação e ele começa a orar. Só que Neemias, ele não ora a Deus falando assim: ah, Senhor, tadinho de nós, ah, Senhor, coitado de nós. Ele começa a orar e reconhece a situação. Ele entende muitas vezes o porquê que eles estão passando aquela situação, porque o povo deixou de seguir a lei de Deus, deixou de seguir os mandamentos do Senhor, e ele pede perdão ao Senhor tanto a Israel como a ele mesmo. Mas ele não estava lá no meio do povo. Por que ele pede perdão? Porque ele faz parte da comunidade. Às vezes nós falamos assim: nós vivemos, eu vivo uma vida em paz, eu não tenho pecado, eu não tenho, faço minha vida direitinho, pago meus impostos, tenho meu salário, sou dizimista, sou ofertante, oro sempre, jejuo sempre, leio sempre a palavra. Mas você faz parte de uma igreja que muitas vezes, boa parte está em pecado, boa parte está andando fora dos caminhos do Senhor, e você deve orar para essa igreja e se incluir no perdão. Senhor, nos perdoe, porque nós somos pecadores, se distanciamos da sua palavra.
Mas foi você? Não, mas você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma comunidade. Às vezes nós nos encontramos na igreja, tem pessoas que vivem assim: vou viver a minha vida, vou fazer o que eu acho, e a igreja vai continuar. Quem cuida é o pastor, quem cuida é a irmã de oração, quem cuida é as irmãs que cantam no ministério do louvor. Não, a igreja é uma comunidade, ela deve ser cuidada por todos, e olhar para o seu irmão, e olhar para a sua irmã, e abraçar o seu irmão e sua irmã na hora que mais necessitam, olhar para os lados e falar assim: nossa, o que está precisando, o que nós podemos fazer, sabe, se preocupar com o que há ao seu redor. Nós estamos vivendo um tempo de que a igreja do Senhor, em vários lugares, estão dormindo, em que há festas momentâneas, mas quando há alguém precisando, alguém em tristeza, não há quem console, não há quem esteja do lado, não se inclui na situação da igreja. Nós somos a igreja do Senhor, nós devemos se abraçar. Semana passada eu falei que quando estava Pedro preso ali, o que a igreja fez? Ela se reuniu em oração. A palavra do Senhor fala que ela orou a noite toda, mas não em cada canto, não. Ela se reuniu, sabe? Cada um saiu da sua casa e foi somente para um lugar, em um só propósito: buscar a Deus por um milagre. E a igreja do Senhor precisa fazer isso. A igreja do Senhor precisa estar mais junto, precisa se unir. Não é de qualquer forma que busca a Deus. Neemias sabia disso. Neemias sabia condições de Israel, e ele se inclui, porque ele também se acha culpado, porque em vez de ele estar lá com o povo, ele também sabe que ele se distanciou daquela comunidade. Ele estava vivendo a sua vida neutra, ele estava vivendo o seu dia a dia, sabe, como se não houvesse amanhã, despreocupado. E agora ele recebe essa notícia triste, essa notícia que abateu o seu sentimento, abateu o seu coração, sabe, aquela notícia que mexeu dentro do seu mais alto ser. E ele percebe que aquilo que ele viveu, que aquilo que ele achava que estava tudo bem na sua vida, está abalado, está destruído. Quantas vezes nós achamos que pontos da nossa vida está tudo bem, e vai passando o tempo, quando nós abrimos os nossos olhos, nosso casamento, nossa estrutura espiritual, principalmente, nossa estrutura espiritual está batida, está praticamente destruída pelo inimigo, e nós não abrimos os olhos. E quando se damos por si, é necessário vir o mensageiro do Senhor e falar: olha, sabe, tudo aquilo que você viveu acabou. Não há mais muros, não há mais portões, não há mais portas, não há mais fogo, e o que tem ali é o resto que sobrou. E agora Neemias, ele ora a Deus, ele reconhece a situação, ele reconhece que o povo pecou, e que ele pecou, porque quando ele fala que ele pecou, ele está dizendo assim, dos seus familiares, sabe, dos seus pais, dos seus irmãos que estiveram ali, ele se inclui em tudo. No versículo 9 diz assim: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. Vamos ler o 8 antes, perdão. Melhor pegar o que a gente vai entender melhor. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. E então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Aí vem o versículo 11 que ele fala: ah, Senhor, estejam
pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Neemias, ele faz recordar, na sua oração, ele faz recordar a promessa do Senhor. Ele faz com que Deus, na mentalidade dele, ele faz com que Deus se lembre do que ele prometeu a Moisés. E ele fala: é certo, Senhor, que o Senhor falasse que se nós pecássemos, se nós transgredíssemos a sua lei, o Senhor se apartaria de nós e nos espalharia entre os povos. É certo, a tua palavra diz isso, mas a tua palavra também fala que se nós se arrependermos, se nós, orarmos, buscar a tua presença, Senhor, o Senhor buscaria, independente se estivesse no céu ou qualquer outro lugar, o Senhor nos traria de volta para proclamar a adoração do seu nome, no seu lugar santo. Neemias, ele faz menção à promessa do Senhor, e olha o que ele pede: escuta a oração dos teus servos. Só que ele fala assim: não é só eu que estou orando, Senhor, não é só eu que estou nessa peleja, porque ele fala assim: escuta a oração do teu servo e dos teus servos, porque ele lembra que há uma comunidade, há uma igreja orando nesse momento pela situação que se encontra em Israel. Você tem orado pela tua igreja? Você tem orado por cada membro dessa igreja? Não estamos orando pelo pastor, mas tem orado por cada membro. Eu vou falar aqui porque são os membros que estão mais constantes na igreja. É muito triste, nos dói muito,